promise that I will get better, no matter what happens. And I will see Lucas and Angelica again. I'm sorry. Geralmente, quando criminosos barra pesada vêm à nossa cabeça, não pensamos em menores de idade, mas nos Estados Unidos muitos jovens já foram autores de crimes terríveis. Conheço os adolescentes reagindo à prisão perpétua. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu likeão maroto, se inscreva no canal e roda a vinheta. O que um casal de adolescentes faz depois de cometer um crime brutal? Para Sierra Houtstedt, de 16 anos, e seu namorado era um guerreiro de 18, a resposta é inacreditável. Eles ligaram a câmera e gravaram um vídeo debochando da situação para postar no YouTube. Day 3 after murdering somebody. Acontece que o casal de jovens tirou a vida do pai da Sierra em 2021 e poucos dias depois apareceram em um vídeo chocante, brincando e rindo da situação, numa frieza absurda que chocou os Estados Unidos. Porém, eles foram descobertos rapidinho pela justiça e no tribunal a história mudou. Enquanto Aaron tentou mostrar algum remorso, pedindo perdão à família, a Sierra jogou a culpa no pai, o acusando de vários abusos para tentar justificar o injustificável. No fim, os dois foram sentenciados à prisão perpétua, com chance de condicional só daqui a 22 anos, o que provavelmente será negado. E a reação de Sierra ao ouvir que apodrecer na cadeia foi simplesmente nenhuma. Agiu como uma pedra de gelo. Ela se manteve séria, sem derramar uma única lágrima, o que comprovou a falta de arrependimento e a necessidade dela ficar atrás das grades para sempre. É chocante pensar que uma garota de 15 anos seria capaz de planejar a morte da própria família, mas foi exatamente o que Roxana fez em 2014 junto com seu namorado de 23 anos. O plano deles era terrível, acabar com a vida dos pais e dos dois irmãos mais novos de Roxana, e ela mesma entrou no quarto do irmão de 12 anos e o atacou com uma faca, mas por sorte o garoto sobreviveu e o plano falhou. No tribunal, já com 17 anos, a criminosa chorou e pediu desculpas à família, mas agora era meio tarde demais. I promise that I will get better, no matter what happens. And I will see Lucas and Angelica again. I'm sorry. Ela disse que sentia muito por não ser a filha que eles queriam e prometeu que iria melhorar, não importava onde estivesse. Mas todos já sabiam o lugar que ela ia estar. Seu namorado pegou prisão perpétua e ela foi sentenciada a 20 anos de prisão, já que não chegou a concretizar o crime. Não foi uma sentença tão pesada quanto a do namorado, mas para uma garota de 17 anos passar 20 anos na cadeia, sem dúvidas, parece uma eternidade. O nome Nikolas Cruz ficou marcado pelo terror que ele causou em 2018 na cidade de Parkland, na Flórida. Aos 19 anos, ele entrou na sua antiga escola e tirou a vida de 17 pessoas, entre estudantes e funcionários, que tentavam proteger ali os alunos. A brutalidade do crime foi tão grande que para Nikolas Cruz, o futuro só tinha dois caminhos possíveis: passar o resto da vida no Chilindró ou ir para o corredor da morte. Ele parecia apático durante boa parte do julgamento, mas teve uma reação inesperada quando a promotoria colocou os áudios do dia do ataque, pois ele tapou os ouvidos para não escutar os gritos de desespero das suas vítimas. Apesar da expectativa pela pena de morte, o júri não chegou a um acordo unânime e Nikolas foi sentenciado à prisão perpétua. The court imposes a sentence of life in prison without the possibility of parole, da qual ele recebeu calmamente sem esboçar nenhuma reação, como um verdadeiro psicopata. A reação de um adolescente criminoso nunca é fácil de prever, e nesse caso o que vemos é puro desespero. Em 2019, na Carolina do Sul, Carlos Jimenez, de 17 anos, e seu amigo Zachary Turst
de 18, se envolveram num tiroteio que terminou da pior forma possível. Acontece que, além das outras vítimas, o próprio irmão de Carlos foi atingido e perdeu a vida bem na frente dele. Mesmo com a polícia sem saber ao certo quem deu o tiro fatal, Carlos e Zachary foram presos. E foi no tribunal que a ficha caiu, quando tiveram a fiança negada pelo juiz. Enquanto Carlos se manteve sério no fundo pela morte do irmão e pelo seu próprio futuro, Zachary e sua mãe imploravam para o juiz, dizendo que eles que eram a vítima de toda aquela situação. O juiz, com toda a paciência, ainda avisou que tudo aquilo estava sendo gravado e poderia ser usado contra eles no julgamento, ou seja, era melhor parar com o teatro. Tudo indica que ambos pegarão prisão perpétua, já que é a sentença mais comum para esse tipo de crime nos Estados Unidos. Alguns desses jovens simplesmente desmoronam ao verem que jogaram suas vidas pelo ralo, tipo o que aconteceu com Brandon Spencer em 2012. A história dele se desenrolou no meio de uma festa de Halloween numa universidade da Califórnia. Do nada, um tiroteio começa e deixa 4 pessoas feridas, e no dia seguinte a polícia identificou Brandon, de 20 anos, como o autor dos disparos, e a promotoria afirmou que ele era de uma gangue que tinha aberto fogo no meio da galera para acertar um rival. Durante o julgamento, Brandon até tentou se defender, dizendo que não era uma pessoa ruim, que tinha cometido erros, mas essa historinha não convenceu o júri, que o considerou culpado pelas 4 tentativas de homicídio, e essa foi a sua reação. Ao ouvir que pegaria prisão perpétua, ele surtou de vez e simplesmente bateu com a cabeça na mesa 2 vezes, antes de ser contido pelos policiais. Uma reação de quem entendeu tarde demais o peso das suas ações. Michael Bargo, de 18 anos, foi o mentor por trás de um crime cruel na Califórnia, e o motivo? Uma briga boba por conta de uma garota, mas que terminou com a morte de Seth Jackson, de apenas 15 anos. Bargo confessou que ele e mais 4 cúmplices atraíram um adolescente para uma casa onde o garoto foi morto a tiros pelo próprio Michael. O plano era queimar o corpo e esconder as cinzas para que ninguém descobrisse. Só que eles não contavam que um dos cúmplices, de apenas 16 anos, não aguentaria a pressão e contaria tudo para a mãe dele, que ligou para a polícia e entregou todo o grupo. No fim, os cúmplices pegaram prisão perpétua, mas para Michael Bargo, o líder do grupo, a sentença foi ainda mais pesada: injeção letal. The jury unanimously find that the defendant, Michael Shane Bargo Jr., should be sentenced to death. Yes. Ele só ouviu e aceitou seu destino sem muita reação. Hoje ele é o preso mais jovem no corredor da morte da Flórida por tempo indeterminado, ou seja, na prática, cumpre uma espécie de prisão perpétua, onde a única saída é o outro plano. A frieza de alguns adolescentes chega a ser assustadora, como no caso de Matthew Borges, que quando tinha apenas 15 anos, planejou e executou um crime por um motivo banal: ciúmes do seu melhor amigo Lee Viloria Paulino. A crueldade do que ele fez chocou até os policiais mais experientes. Matthew atraiu Lee para a beira de um rio, e o que aconteceu lá foi um verdadeiro filme de terror. O corpo do garoto foi encontrado sem a cabeça e as mãos. No tribunal, enquanto a mãe de Lee chorava ao falar da dor de perder o filho, a reação de Matthew foi zero. Ele se manteve sem expressão, totalmente apático, como se não fosse com ele. Aos 18 anos, Matthew foi condenado às 2 sentenças de prisão perpétua e permaneceu do mesmo jeito, apático e sem demonstrar remorso, já sabendo que sua vida tinha acabado no dia que decidiu cometer a atrocidade. Uma nota ruim no boletim foi o estopim para que Willard Miller, de 16 anos, decidisse acabar com a vida da sua professora de espanhol, Noema Graber, de 66 anos. Para executar o plano, ele chamou o amigo Jeremy, que também tinha 16, e juntos eles seguiram a mulher durante uma caminhada diária
e a atacaram com um taco de beisebol. A frieza foi tanta que depois do crime, chegaram a postar mensagens debochadas nas redes sociais sobre como esconder um corpo. No tribunal, Jeremy confessou e testemunhou contra o amigo, recebendo uma pena um pouco mais branda. Já Miller, o mentor do crime, foi condenado a no mínimo 35 anos de prisão com chances de perpétua, continuando completamente apático enquanto ouvia a sentença. The defendant, Willard Noble Chayton Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. Na melhor das hipóteses, o jovem sairá da cadeia com 51 anos, tempo suficiente para se arrepender da péssima decisão que tomou quando era adolescente. A sentença de Conrad Schaefer parecia definida em 40 anos de prisão, mas o juiz responsável pelo caso tinha outros planos. Em uma reviravolta de última hora, ele olhou para o jovem e condenou ele à prisão perpétua. Acontece que em 2013, com apenas 15 anos, Conrad protagonizou uma onda de ataques aleatórios na Flórida. Ele e seus amigos saíram atirando para todo lado, e um dos disparos tirou a vida de David Guerreiro, de 18 anos, que estava fazendo nada além de esperar o ônibus para voltar para casa, além de ferir outro rapaz que, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Ao ouvir sua sentença final, Conrad chorou, pediu desculpas às famílias das vítimas. Ele admitiu que o que fez foi estúpido e que não podia reverter a dor que causou, já que era tarde demais. Uma brincadeira sem sentido que custou uma vida e terminou com sua própria jogada no lixo. Claramente, alguém capaz de fazer esse tipo de coisa de forma gratuita não pode viver em sociedade, ainda mais em um país com acesso fácil, a armas como os Estados Unidos. Alyssa Bustamante ouviu uma sentença de prisão perpétua com uma expressão fria, quase sem emoção. No tribunal, ela até chegou a pedir desculpas pelo crime que cometeu, uma cena que poderia convencer qualquer um do seu arrependimento, mas que não se sustentou depois de ouvir que nunca mais sairia do Chilindró. Em 2009, Alyssa, com apenas 15 anos, tirou a vida de sua vizinha de 9 anos, Elizabeth Outen, e a prova de que ela tinha altos graus de psicopatia foi encontrada em seu diário, onde ela descreveu o que fez como uma experiência incrível e divertida. Ela foi condenada à prisão perpétua e já teve um pedido de liberdade condicional negado, sendo alegado que uma pessoa como ela é altamente perigosa de ser restabelecida para o convívio em sociedade. Enquanto muitos condenados chamam atenção pelos surtos de raiva ou desespero, no caso de Alyssa, o que mais chocou foi sua frieza assustadora. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Então é isso, até a próxima!